Olá meninos, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à nossa segunda unidade, né? Saímos aí de uma semana de avaliação, que eu tenho certeza que vocês fizeram com sucesso, tivemos muita atividade online, tivemos videoaula e eu tenho certeza que vocês se empenharam e devem ter com certeza superado e tirado ótimas notas. Eu sou a professora Isaurina, professora de língua portuguesa do 7º ano, e hoje, meninos, nós vamos dar início à nossa segunda unidade. E vamos começar a partir do capítulo 5. E o que nós temos nesse capítulo 5, meninos? Nós vamos falar dos elementos narrativos. É um gênero textual que nós já estamos acostumados a lidar. Tivemos aí conto de aventura, conto de mistério, já trabalhamos com conto de fadas e também com crônicas que envolvem esses elementos narrativos, que nós vamos conhecer agora, ok? Todo texto, ele tem que ter uma introdução, né? Toda história. Vamos assim, focar na história, né? Toda história, ela tem que ter uma introdução. O que é a introdução? É você situar quem são as personagens e você situar onde vai ocorrer essa história. O início, é como se fosse, que a Pro sempre brinca, né? Como se fosse uma amostra grátis do que vai ser dito adiante. O primeiro parágrafo, geralmente, é o da introdução. Depois da introdução, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o desenvolvimento. Esse desenvolvimento, ele vai por alguns parágrafos, né? Ele vai se estender por alguns parágrafos e ele vai ser responsável, né? O desenvolvimento é responsável pelo desenrolar da ação, desenrolar da história. Nós lemos agora Lia e o 7º ano, que é o nosso livrinho que nós vimos na primeira unidade, Lia e o 7º ano, e nós temos todos esses elementos lá no livro. A introdução, que foi aquele início, né, de Lia indo para a escola, e depois nós temos o desenvolvimento. O desenvolvimento vai envolver diversas situações, é o desenrolar de toda a história. E, por último, nós vamos ter a conclusão, que é o desfecho, que é o final da história, que é onde os problemas se resolvem, os personagens têm o seu destino, e são felizes ou não, viajam ou não, casam ou não, enfim, é o desfecho final, é o desfecho dos personagens. Toda história, meninos, toda história, ela tem que ter um enredo, Lembra que a Pro falava muito de sinopse? Você vai você vai na livraria, você vai comprar um livro, você olha a contracapa, você lê. Se você gostar do enredo, né, do que vai ser abordado, você compra. Se você vai assistir a um filme, eu, por exemplo, faço muito isso. Eu vou assistir a um filme, eu leio primeiro, claro, o que tem no filme, aí eu vou optar se eu vou assistir ou não. Então, o enredo é conjunto, olha como a Pro colocou, são um conjunto de fatos que acontecem ligados entre si. É o assunto, é sobre o que o livro, o filme, o vídeo, vídeos curtos, o romance, o que vai tratar. Além do enredo, a situação inicial, ela está lá chamada também da introdução. A Pro colocou novamente aqui para enfatizar o seguinte, que na introdução, que é a situação inicial, que é o início da história, é apresentado esses personagens e o tempo. É bem bom lembrar que todo livro, toda história, no início, ou está tudo bem, ou a introdução todo mundo está vivendo bem, e depois no enredo, no desenvolvimento vai vir os problemas, ou então nós temos uma situação inicial que pode ser um flashback, ou seja, o texto vai começar do final e aí vai vir aquela memória, recordando, contando o que ocorreu no texto. Um exemplo disso, a Pro já falou em sala de aula, que é o filme Titanic, que começa já com a personagem velhinha e contando uma história que aconteceu. Vamos lá. O espaço, o que é o espaço? O espaço é um lugar, é onde acontece essa narrativa. O espaço, ele pode ser uma cidade, pode ser alguns contos curtos, alguns textos curtos, o espaço às vezes até uma sala da casa, foi no hospital, até dentro de um ônibus,
Enfim, o espaço é o local onde aconteceram, ocorreram os fatos. Pode ser. Agora, uma coisa interessante no texto é a questão do tempo. O tempo da narrativa, ele pode ocorrer de duas formas. Como assim, Proesaurina? Se você pegar o livro Lia e o Sétimo Ano, você vai observar que Lia sempre comentava no dia seguinte, no outro dia, semana que vem. Então, esse tempo no qual o autor, quem produziu o texto, ele fez essa marcação temporal, esse tempo vai ser chamado de cronológico. Ou seja, o escritor pontuou o dia, pontuou a hora, pontuou o horário, né? A hora e o horário a Pro repetiu, mas é assim mesmo. Ao vivo a gente acaba tendo essa repetição, mas vocês entenderam, né? Beleza. Aí nós vamos agora ao tempo psicológico. O que é tempo psicológico? É aquele tempo assim, eu vou escrever um texto, eu vou ler um texto, um romance, e de repente o personagem, ele morava lá numa cidadezinha, tinha 12 anos, aí começa a história, lá no meio do livro eu percebo que não é mais um garotinho, que já é um homem, que já é um médico, que já está em outra cidade, ou seja, o tempo transcorreu, mas o autor não se preocupou de dizer, ele fez 12 anos, ele mudou de cidade, não, ele foi contando a história, aí você vai percebendo que o tempo passou. Então esse tempo é chamado de tempo psicológico. Qual a diferença própria a gente poder entender? Cronológico é determinado, você pontua, você usa marcadores temporais. Quais marcadores temporais? Podem ser os advérbios de tempo, né? Os advérbios naquela semana, naquele dia, ontem à noite, e pode ser usado também datas, dias da semana. E o psicológico não, é uma história que você vai ler, você percebe que o tempo passou, mas você em nenhum momento você percebeu uma data, uma situação. De repente o texto, a menina estudava, daqui a pouco ela já tem um filho. Então você percebe que houve aí uma passagem de tempo que é perceptível só através da leitura. A ação é a parte mais interessante do texto narrativo. Por quê? Porque a ação é aquele jogo, sabe? Aquele jogo que vai envolver os personagens. São as brigas, são as intrigas, são as falcatruas, são os encontros, a perspectiva de encontrar o amor, de encontrar o namorado, de resolver uma situação. Então, o texto, quanto mais... Por que tem alguns livros que nós lemos e a gente diz assim, poxa, amei esse livro? Porque a ação nos envolveu, a ação foi muito bem bolada, a ação foi muito interessante. Tem livros que fazem maior sucesso, né? E que é passado de um para o outro, Eu vejo aqui na escola, os meninos leem muito Diário de um Banana e passa de um para o outro. Por quê? Porque a ação envolve o leitor. E quando o leitor se vê apegado àquela ação, ele transmite aquilo ali e passa, e aí o livro acaba sendo um sucesso. Mas um texto monótono, um texto que não acontece nada, que vocês chamam de morno, esse daí não tem ação e raramente desperta o interesse. Então, na hora de você fazer o seu texto narrativo, procura criar ação, procura criar movimento, porque é isso que prende o leitor. Sabe aquele filme que a gente assiste que não quer sair nem da poltrona para ir nem no banheiro porque está interessante? É porque a ação é boa demais. Agora, quem é que escreve essa história? Quem é que faz? Quem produz o texto narrativo? É o narrador. O narrador é o escritor, é você que vai escrever a história. E aí você pode optar por 3 tipos de narrador. Olha que interessante. O narrador personagem, como o próprio nome diz, ele é personagem da história. Ele vai contar algo que ele vivenciou. E o que caracteriza o narrador personagem? Nós vamos ter primeira pessoa, tanto para verbos quanto para pronomes. Porque o narrador personagem, ele se insere na narrativa, ele participa da narrativa. Ele conta aquilo que ele vivenciou.
ao contrário do narrador observador. O narrador observador, ele só observou, ele só viu, ele criou, ele fantasiou, mas ele não estava lá. Ele vai criar a história que ele imagina, mas ele não é personagem. A maioria dos textos, quando nós temos texto em narrador-personagem, pode ser também um texto, como nós vimos, autobiográfico, o texto biográfico. O narrador geralmente são as crônicas, que podem também ter um ou outro. Agora, tem um narrador que ele é diferente, é o narrador onisciente. Qual a diferença desse daqui para esse daqui? Eu vou explicar em linhas bem claras. Personagem. Eu sou Exaurina, eu estou contando uma história que eu vivenciei lá no calçadão. Uma situação, eu contei a história. Eu estava lá, ok. O narrador observador foi João, que viu uma situação e ele escreveu a história apenas do que ele viu. Já o narrador onisciente, ele vai mais além. Ele, além de contar, ele é um narrador, observador. Mas além dele contar o que ele viu, ele diz até o pensamento do personagem. Ele fala das emoções do personagem. Como assim? Ele diz que Maria estava tensa, Maria estava nervosa, Maria naquele momento pensava em como poderia, Então ele conta sobre o personagem, mas vai mais além. Ele fala do sentimento do personagem, diferente desses dois. Um escritor que vocês futuramente irão ler, irão gostar, Machado de Assis. Machado de Assis, ele tem essa característica, que é falar, escrever o que o personagem pensa. E é muito interessante porque é como se você conhecesse mais profundamente o personagem. É bem bacana. Vamos conhecer agora os personagens que são principal. História sem personagem, não existe história sem personagem. Mas a fábula não é uma história que tem animal, mas eles são personagens. Lembram que as fábulas têm os animais, eles são humanizados, então eles se tornam personagens. Então os personagens, eles são três tipos. Protagonista. Quem é o protagonista? Lembra que a Pro dizia o mocinho, personagem principal. O protagonista pode ser um casal, pode ser 3 pessoas, pode ser uma pessoa, são os principais. O protagonista é assim, é como se tudo girasse em torno dele, ele é o centro das atenções. Mas todo protagonista vai ter um contra. Quem é o contra? O antagonista. O antagonista é o vilão, o antagonista é o inimigo, é aquele que vai fazer tudo para prejudicar o protagonista. Eu não sei se vocês lembram, uma vez em sala de aula, a Pro Exaurina falou que tem alguns livros, filmes, que o antagonista, ele é tão mais interessante que ele, sobrepõe o protagonista. O protagonista continua sendo protagonista, não deixou de ser. Mas o antagonista, geralmente nos filmes e livros a gente gosta mais do antagonista. Por quê? Porque é ele que movimenta o enredo, é ele que movimenta a história, é ele que está lá para acabar com a ordem. Então ele é mais interessante. E às vezes o filme ou o livro, o antagonista, ele se sobrepõe ao protagonista. Por quê, Pro Exaurina? Porque o protagonista é o 100% certinho, é o perfeito. Então ele não tem defeito. E o antagonista, ele tem muito e quer por tudo, derrubar o protagonista. Sim, mas a história não vai ocorrer só com esses dois tipos de personagens, protagonista e antagonista, não. Nós vamos ter os secundários. O que são os secundários? São os outros personagens, que estão em volta desses. São as outras famílias, as outras situações. E no final, pode ser uma novela, porque a novela é um texto narrativo. Pode ser um filme, pode ser um livro. No final, os 3 tipos de personagens, eles acabam se juntando, porque o secundário são as outras pessoas que fazem. Eu já falei uma vez, não sei se foi na sala de vocês, por exemplo, sobre a Paixão de Cristo.
A Paixão de Cristo, que é encenada em Pernambuco, tem milhares de figurantes, que a Pro não colocou aqui, mas que no caso de filme tem figurantes. Então essas pessoas são as várias outras pessoas que precisam estar presentes para compor o cenário, senão a história fica sem ação. Não no caso da Paixão de Cristo, que é uma encenação verdadeira, aqueles figurantes são os personagens que vão compor o cenário. Para vocês entenderem melhor, tem um livro, eu estou lendo um livro, aí tem a família de Lia, aí tem a família daquela outra menina que eu não vou dizer o nome, porque vocês vão fazer teste ainda, aquela menina que briga com Lia, ali já é personagem secundário. Aí tem outra menina, tem outro menino, então são os personagens secundários, certo? Agora, no caso de Lia e a menina, há uma rivalidade, lembra? Há uma rivalidade entre as duas, então aí eu vou ter protagonista e antagonista. E os secundários são aqueles personagens que têm as suas histórias também e que se interligam com a história principal. Bom, meninos, nossa aula termina aqui, né? Nós tivemos o prazer de nos encontrarmos novamente, Pro tá com uma saudade, doida para vocês voltarem, porque a escola sem vocês tá vazia, tá triste, mas a gente está se encontrando, né? Com certeza. Aí a gente vai fazer o seguinte, para fixar o que a Prozarina explicou hoje, corre lá no nosso livro físico, aí eu tenho a página 79 e 80 que você vai responder, ok? Até a próxima, um beijo no coração, até lá, tchau.